E peçamos o Espírito que o ilumine, que o santifique, que o instrui, e que o Espírito Santo mova-se sobre ele, concedendo sabedoria, fortaleza. Ó Espírito Santo, nós consagramos este teu Filho a Ti, para que hoje, Espírito Santo, ele possa ser usado por Ti, para conduzir o povo de Deus à intimidade com a palavra de Jesus Cristo. Nós consagramos ele a Ti, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes. Boa noite, a paz de Jesus. Muito obrigado pela oração que você fez por mim, que Deus te retribua. Hoje, dia 16 de setembro, nós estamos aqui reunidos, nesse mês da Bíblia, nesse dia que a paróquia reservou para responder a uma pergunta: como estudar a palavra de Deus? Então, a primeira parte do que nós vamos ver aqui hoje vai ser um pouco teórico, e a segunda parte vai ser prática, né? Então, eu vou falar algumas instruções, você vai captar as instruções, e hoje mesmo nós já vamos dar uma praticada aqui na igreja, e depois, o resto do mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, e de janeiro até o próximo setembro. Amém? Então, como estudar a Bíblia? Como estudar a palavra de Deus? Existem vários métodos, mas um método muito acessível para nós é o que nós vamos praticar aqui hoje, que é o chamado leitura orante, ou seja, a Lécio Divina. Mas até chegarmos na prática da Lécio Divina, eu gostaria de falar para vocês que estudar a Bíblia é como preparar comida e depois comer. Prepara a comida e depois come. É estudar. Primeiro, quem vai preparar a comida? Então, a comida vai sair de acordo com quem vai preparar aquela comida. Se quem vai preparar aquela comida é, por exemplo, a sua mãe ou a sua esposa, ou se é o seu marido no domingo que prepara a comida, você já espera algo, porque você já conhece o cozinheiro. É também como você ir ao Rio Grande do Sul e alguém te chamar para comer, para um almoço. Você já imagina o que vão te servir. No Rio Grande do Sul, o que a gente come lá? Churrasco. Então, a comida lá é preparada conforme o local que eles estão. Então, para estudar a palavra, você tem que ver quem vai cozinhar. Por exemplo, se fosse um teólogo estudar a palavra de Deus, como ele estudaria? Ele estudaria a partir do que ele sabe fazer, ele é teólogo. E se é uma mãe, uma dona de casa que vai estudar, ela vai estudar a mesma Bíblia, mas ela vai estudar do mesmo jeito do teólogo? Mas por isso nós vamos deixar de estudar? Não. Então, como nós vamos estudar? Por isso é importante saber quem vai preparar essa comida. E a partir de quem vai preparar, você vai saber como fazer, como estudar. Então eu vou falar alguns conceitos, algumas palavras difíceis, duas palavras difíceis na verdade. Mas depois nós vamos colocá-la do nosso jeito, e você vai ver que você pode cozinhar. Aliás, você pode estudar a palavra. Falando em comida, teve um sábio que disse que nós somos aquilo que nós comemos. Ele disse: você é aquilo que você come. E realmente, se a gente comer muitos vegetais, muita comida saudável, nós vamos ter um corpo de acordo com aquilo que a gente come.
O mesmo vale para o sal, para o churrasco, para o açúcar, para o carboidrato, enfim. Nós somos aquilo que comemos. Mas ele não estava falando exatamente só da comida. Estava falando daquilo que você alimenta a sua alma, aquilo que você alimenta o seu intelecto, aquilo que você alimenta o seu coração. Então, se você tem a palavra de Deus como um alimento, e você só come aos domingos quando vem na missa e consegue prestar atenção, porque parece uma tentação, na hora da comida na igreja, na hora da palavra a gente se distrai. Domingo mesmo eu fiquei rindo na missa e minha filha, o que você está rindo? O que você está rindo? Eu ouvi a primeira leitura, a segunda leitura eu viajei. Aí quando o padre começou a ler a leitura do evangelho, aí eu, meu Deus, o que foi lido na segunda leitura? Eu não sabia. Aí eu comecei a rir de mim, né? Porque para onde foi a minha cabeça? Então é como se a mãe preparasse a comida, todo mundo está ali comendo e você ficasse viajando, né? No meu caso, estou falando de mim, tá, gente? Então, como que eu me alimento? Às vezes, no domingo, quando eu venho na missa e presta atenção. Então, já pensou se você não comesse arroz com feijão a semana toda, só comesse uma vez por semana, você estaria fortalecido? Porque você não comeu. E já pensou se chegasse no domingo, na hora de você comer, você se distraísse no celular, não era o meu caso, mas você se distraísse com alguma coisa, com alguma ideia, algum pensamento, e não comesse, e aí de novo, só no outro domingo? Quanta fraqueza! Pois é, se você não comer da palavra, como é que você vai alimentar a sua alma? Por isso que esse dia de hoje é muito importante, porque a paróquia São João Batista, em cada missa, em cada celebração, ela nos fornece um banquete. Primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. É a Bíblia, o Antigo, duas leituras do Antigo Testamento, que é a primeira leitura e o Salmo, e duas leituras do Novo Testamento, que é o Evangelho e uma carta, ou Atos dos Apóstolos. Todos os domingos são servidas na igreja 4 refeições diferentes. 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Mas o que a paróquia São João Batista quer com esse evento hoje? Quer que você não fique se alimentando somente aos domingos, para não ficar fraco. É que você se alimente todos os dias da palavra de Deus. E é por isso que o padre Juviano propôs que você pegasse algumas dicas de como estudar, para que você pudesse pegar a sua Bíblia e se alimentar diariamente da palavra, tá bom? Então, estudar a Bíblia é como cozinhar. Depende de quem vai cozinhar e da onde vai ser cozida, de onde vai ser preparada a comida, e para a quantidade de pessoas também. Então, às vezes, a gente prepara muita comida para pouca gente. Às vezes a gente prepara pouca comida para muita gente. E a intenção aqui é você preparar a comida para você. Você precisa se alimentar. É como se alguém chegasse numa casa e aí está lá o pai e a mãe esperando, os filhos chegavam todo mundo e a mãe falava, e o pai, a partir de hoje, só come quem preparar a própria comida. Já pensou? Ia sair cada guitipá, como diz minha mãe. Ou iam aparecer talentos ali escondidos, de gente que sabe fazer comida gostosa, e fica sempre a mesma pessoa cozinhando, né? Fica sempre o mesmo padre falando, sempre a mesma catequista ensinando. Você nem se preocupa em cozinhar a sua própria comida. Então vamos lá. A palavra é alimento. Mas a Bíblia, gente, ela é uma biblioteca. Essa que nós chamamos de Bíblia é uma biblioteca, porque ela é um conjunto de livros. Então a primeira coisa que você precisa saber para estudar, você não está estudando só um livro, são mais de 70 livros. Então a primeira coisa a saber para estudar, você vai estudar mais de 70 livros. Segunda coisa a saber, é que existe diferenças de época, de local, de língua que a Bíblia foi escrita. Tem parte da Bíblia que foi escrita em hebraico, tem parte que foi escrita em aramaico, tem parte da Bíblia que foi escrita em grego.
Então, na hora de traduzir para a nossa língua, dá diferenças. Então, para você estudar a Bíblia, é preciso saber que teve texto que foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Nós já estamos 2000 depois de Cristo. Então, vocês imaginam a mentalidade daquelas pessoas naquela época, o jeito de viver daquela época. Então, para estudar a Bíblia, precisa lembrar que são línguas diferentes e épocas diferentes, em costumes diferentes. Por exemplo, o costume é tão importante a gente saber. Quando fala assim, o meu vizinho que mora no sítio, o vizinho está matando bode hoje. Qual a parte do bode que o nordestino já lembra na hora que não pode perder? Eu ouvi buchada? Buchada. Mas o rondoniense, quando mata o bode ou paranaense, ele pensa na buchada? Mas se ele for lá no Nordeste e alguém do Nordeste preparar aquela buchada e não falar para ele que é buchada, e ele comer e sentir o sabor, quando ele voltar para Rondônia, ele vai jogar a buchada fora? Não vai. Mas veja, no local que ele está, no costume que ele foi criado, aquele algo não parece comestível, mas já no Nordeste é. Então é preciso ver que a geografia, o local interfere. Então a pessoa vai dizer, até o ano de 2019 eu não comia buchada, mas agora em 2022 eu já como, porque eu experimentei e eu vi que é comestível e gostoso. Ou seja, olha a época. Numa época uma pessoa pensava algo, em outra época ela já pensa outra coisa. Por exemplo, no livro de Josué, vocês vão ver que era comum matar pessoas, era comum matar crianças, mulheres, até os animais eram mortos. Jesus veio em outra época, no mesmo lugar, e disse, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Opa, Jesus é judeu? É. Josué era judeu? Era. Era Jerusalém? Era. Mas o tempo avançou e Deus, através de Jesus, revelou outros sabores. Aí Paulo já escreveu lá em Efésios, a luta que nós temos não é contra homens, mas é contra os principados e potestades. Opa, então não dá para ler o livro de Josué e sair querendo rodear a casa dos outros e matar as pessoas lá dentro, porque elas não acreditam em Deus. É preciso ler Jesus dizendo, bem-aventurados os pacificadores, e é preciso ler a carta de Paulo dizendo, olha, não é contra os homens que nós temos de lutar. Eles não são nossos inimigos, são nossos irmãos. Então veja que para ler a Bíblia é preciso ver um livro do Antigo Testamento, olha a missa, um livro do Novo Testamento, Jesus ensinando, e um livro de como as comunidades viviam depois. Então, qual a outra dica para ler a Bíblia? Nunca ler e tirar a conclusão de um único capítulo, de um único livro ou de um único versículo. Se a gente ler só um versículo e falar, está aqui, a verdade está toda nesse versículo, já está errado. Se você ler só o Antigo Testamento e pensar que aquilo é a verdade, está errado. Se ler só o Novo Testamento, vai ficar incompleta também a mensagem. Então, dica para ler a Bíblia: relacionar o Antigo com o Novo Testamento. Para bem entendermos o Antigo Testamento, é necessário entendermos e conhecermos o Novo Testamento. Porque existe diferenças de lugar, de língua que foi escrita e de situações. Muito bem, agora vamos para os dois métodos que eu falo que existe vários, porque existe vários. Existe um documento do Vaticano chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja. Está lá no site do Vaticano, pode procurar lá. Está dizendo assim, a interpretação da Bíblia na Igreja. E lá no final desse documento, o Vaticano, o Papa, a Igreja coloca para nós que existem várias áreas de conhecimento que nos ajudam a interpretar a palavra de Deus.
Por isso que eu perguntei, quem vai cozinhar? Então lá diz o seguinte, que, por exemplo, o sociólogo ajuda a igreja a interpretar a Bíblia. Como? O sociólogo, ele estuda as relações sociais, os costumes sociais. A igreja diz lá nesse documento que o antropólogo ajuda a igreja a interpretar a Bíblia, a estudar a Bíblia. Porque o antropólogo, ele estuda um pouco mais do que o sociólogo, inclusive os vestígios deixados. Ele consegue captar os costumes daquele povo e identificar o valor dos rituais praticados por aquele povo. Então o antropólogo ajuda a gente a interpretar a nossa Bíblia também. E o Vaticano diz que o psicólogo e o psicanalista também ajudam a interpretar a Bíblia, porque ajuda a identificar o sentimento das pessoas no momento daquele relato bíblico. Por exemplo, vocês também, lá, a gente fala psicólogo, mas qualquer um pode, não desfazendo dos psicólogos, mas porque é possível pelo texto bíblico. Olha só, diz que uma menininha estava doente, e aí foram lá chamar Jesus. E enquanto Jesus ia, uma mulher tocou em Jesus e aquela mulher foi curada. E Jesus esqueceu da menininha e ficou ali, distraído com aquela mulher. E a mulher feliz, porque foi curada e tudo. E vocês imaginam a mãe e o pai dessa criança na casa deles e Jesus não chegava. Que sentimento que essas pessoas estavam? Que Jesus não chegava logo e a menininha adoecendo. Que sentimentos vocês acham que aquele casal ficou? E quando a menininha morreu, que sentimento aquelas pessoas tiveram? Decepção, frustração. Quantos de nós pede e a graça não chega e a gente sente as mesmas coisas, né? Então, a psicologia, ela ajuda a gente a interpretar o lado afetivo da palavra. Está lá, está escrito, mas a gente nunca via. Aí vem uma pessoa e colabora. Por quê? Aí por isso que o padre fala assim, olha gente, quando vocês estiverem pedindo, tem que perseverar, não pode desistir, tem que insistir, porque às vezes não dá na hora, mas Deus tem a hora dele. É com base, por exemplo, nesse texto bíblico, para que você não se angustie, não fique triste e não desanime de Deus, porque psicologicamente já foi interpretada a Bíblia e visto que as pessoas elas não aguentam esperar muito. Se Deus não me atender hoje, eu paro de acreditar nele. É assim que aquele casal poderia ter pensado. Jesus chegou lá e fez mais do que curar uma doença, né? Ele fez a menina viver de novo. Então, aí depois da ressurreição da menina, que sentimentos os pais tiveram? O Flamengo ganhou, o Brasil ganhou da Alemanha, essa alegria, né? Essa felicidade. Então, a psicologia ajuda também a captar o sentimento das pessoas nas narrativas bíblicas. E você? Será que você se colocaria no lugar daquele casal? Você tem filhos? Se fosse seu filho doente, como é que você ficaria? Então você começa a perceber que a Bíblia é Deus falando contigo nas situações que você vive. Então a outra dica para você: estudar a palavra de Deus é estudá-la sabendo que nela Deus fala contigo. Deus fala contigo. Então existem muitas áreas de conhecimento que cozinham essa comida gostosa que é a palavra de Deus. Mas nós não somos nenhuma delas. Os irmãos vão ser, né, teólogos, sociólogos, filósofos, um monte de coisa. Nós, acho que não. Mas eles vão cozinhar a palavra do jeito, com a preparação que eles têm. E nós vamos com o nosso jeito também, mas nós vamos cozinhar o nosso prato, o nosso alimento, que é a palavra. Mas tem dois métodos que são usados pelos teólogos, são usados por outra área de profissionais, e que nós podemos usar. Chama-se, primeira palavra, tá? Eu tenho até medo de pronunciar ela e errar. Exegese. Ou exegese. Ex de extrair, de retirar. Retirar da palavra o significado original do que foi escrito. Então,
existe uma área de estudo bíblico chamada exegese. Eu falava antigamente exégese, e eu passava vergonha, mas agora eu descobri que é exegese. O tônico está no G. Então, exegese. O que faz a exegese? A exegese vê lá no original aramaico o que o escritor, ou no hebraico ou no grego, o que quem escreveu estava falando para aquele momento lá que foi escrito. O que exatamente estava sendo dito para aquelas pessoas daquela época, daquele lugar, daquele momento. É uma exegese. E a outra palavra é hermenêutica. Hermenêutica, muito parecido com a exegese, que quer dizer interpretação. Só que qual a diferença? É que na exegese, o estudioso ele vai olhar o que a palavra estava dizendo para aquele povo, naquela época, naquele lugar. Com a interpretação, você vai pegar o mesmo texto bíblico, entender o que estava sendo dito para aquela época, para aquele lugar, e trazer para a sua aplicação hoje, agora, na sua vida, agora. É a hermenêutica. Então, para você estudar a palavra de Deus, você vai fazer duas coisas: exegese e hermenêutica. Você vai ler o texto bíblico e vai pensar, esse texto bíblico estava dizendo o que para aquelas pessoas naquela época que foi escrito, naquele contexto, naquele momento que eles estavam vivendo. É exegese. Aí você vai tirar uma mensagem. Depois você vai fazer a hermenêutica, que é a interpretação. E na minha vida, na vida da minha família, aonde se aplica, como se aplica essa palavra? Olha só. O padre Reginaldo Manzotti faz isso, o padre Zezinho também, mas o padre Reginaldo Manzotti é especialista. Porque ele leu lá aquele evangelho da tempestade, né? Frei Gilson também, Acabo Minha Tempestade. Aí ele leu aquele evangelho, aí ele viu, olha, esse evangelho na época, ele está narrando para aquelas pessoas que leram o evangelho 100 anos mais ou menos, entre 80 e 100 anos depois que Cristo nasceu. E eles tinham que entender que Jesus tinha poderes sobre os elementos da natureza. E que, portanto, quem tem poder sobre os elementos da natureza é um Deus. Então Jesus, ao andar sobre as águas e acalmar a tempestade, ele estava se revelando Deus Todo-Poderoso, que tem o controle sobre os elementos da natureza. Mas os apóstolos entenderam também que eles não precisavam ter medo de nada. Porque qualquer outra tempestade, qualquer outro problema que viesse na vida, eles estavam com Deus. Jesus estava com eles. Aí o padre Reginaldo Manzotti fez aquela canção: a tempestade vai passar, que eu não sei cantar, vocês sabem. Ou seja, o padre Reginaldo Manzotti fez uma hermenêutica e ainda transformou em música, para que você viva o evangelho cantado. E você tire uma mensagem para você: eu estou vivendo muitos problemas na minha vida, mas essa tempestade vai passar. E passa mesmo. Então, exegese é ver o que aquele texto falava naquele momento para aquelas pessoas. E hermenêutica é ver em que eu posso, que mensagem eu tiro dessa palavra para a minha vida hoje, no que eu estou vivendo agora. Então, esses são os dois métodos. Mas entre o texto bíblico, que é a exegese, e entre a sua hermenêutica, a sua interpretação, existe um recurso na nossa igreja, e por incrível que pareça, gente, só tem na nossa igreja, não tem em outro lugar. Esse recurso que ele faz, porque você deve estar pensando assim: ah não, eu até posso ler lá o texto e entender o que estava falando lá, mas eu não consigo trazer para a minha vida. Ou eu consigo até trazer uma mensagem para a minha vida, mas eu não consigo entender o que estava falando lá para aquelas pessoas. Ah, nós temos um recurso muito bom, vou pegar e mostrar para você.
O meu está encapado, foi minha sogra que me deu, é o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, gente, ele tem a interpretação, ele tem a hermenêutica da Bíblia todinha, do Gênesis ao Apocalipse. Então você pode pegar qualquer livro bíblico, qualquer texto bíblico, e você vai encontrar aqui a interpretação, capítulo por capítulo e versículo. Alguns versículos não estão porque são tão lógicos que não precisa de interpretação. Mas aqui tem. Então, adquira, tem na Secretaria Paroquial. Então, mais uma dica: como estudar a Bíblia para praticar uma boa exegese e uma boa hermenêutica? Catecismo da Igreja Católica. Por exemplo, se você não quiser ficar vendo referências, você veja por assuntos. Vou dar um exemplo assim. A igreja é capitalista ou é comunista? Que é o assunto do momento. O que vocês acham? Tem gente que lê a Bíblia e fala a igreja é capitalista. Tem outras pessoas que lê a Bíblia e falam não, a igreja é comunista. O catecismo vai dizer que não é capitalista e nem comunista. Catecismo da Igreja Católica. Nós somos cristãos. Se os modelos econômicos passarem, nós continuaremos cristãos. Até porque esses dois sistemas econômicos apareceram bem depois que a gente já existia. Nós não dependemos desses dois sistemas para existir. E, portanto, nós não somos um e nem outro. Catecismo da Igreja Católica. Então está aqui questões atuais, por exemplo, aborto, homossexualismo. O que será que a Igreja Católica fala? Hermenêutica bíblica, exegese bíblica, catecismo da Igreja Católica, está aqui, bem fácil, tá? Aí é interessante, porque você pega o catecismo pelo assunto, quando você lê a interpretação, a doutrina católica, aí no rodapé vai estar o texto bíblico que mostra aquilo que você quis saber. Então também é uma maneira de estudar a palavra de Deus. Então essa foi a parte teórica. Vamos relembrar as dicas. Ler a Bíblia é como alimentar-se. Assim como o seu corpo precisa se alimentar de arroz com feijão e saladas, a sua alma precisa se alimentar da palavra de Deus. Se você só alimenta a sua alma aos domingos e ainda fica distraído na missa, você está matando a sua alma de fome. Agora, se você quiser seguir a proposta da paróquia, que é de se alimentar todos os dias, você hoje já começou a seguir os primeiros passos de como estudar a palavra de Deus. Como hermenêutica e exegese. Só uma outra diquinha. Normalmente, se tiver 2 pessoas na sua casa, você faz 10 quilos de arroz, 20 de feijão, mata um boi para os 2 comer. Então, o que é bom você estudar? É ler a Bíblia toda de uma vez ou ir lendo aos pouquinhos e se alimentando aos pouquinhos? Aos pouquinhos. No ano de 2016, eu fiz uma meta de ler a Bíblia toda. E eu li a Bíblia toda em 6 meses. Eu já tinha lido várias partes. Claro, a gente sempre lê, né? Liturgia diária, você está sempre lendo alguma coisa. Mas em 2016 eu encrenquei e falei, eu quero ler a Bíblia toda. E aí eu li a Bíblia todinha. Só que eu comecei pelo Novo Testamento. Aí depois que eu li todo o Novo Testamento, aí eu voltei para o Antigo Testamento. E foi muito bom que eu fiz muitas ligações do Antigo com o Novo Testamento. Foi maravilhoso. Então em 6 meses eu li toda a Bíblia. Eu lembro de tudo? É claro, eu não lembro. Mas às vezes quando eu leio de novo um texto, eu penso, já li isso. Ou quando alguém faz algum comentário, eu não sei aonde, mas eu já li esse texto em algum lugar. É muito bom, gente, só que em 6 meses foi um exagero. E é como se eu tivesse chegado para jantar e começa aquele trem tudo de uma vez assim, sem mastigar direito, e depois pensar assim, nossa, eu já comi? Nem lembro do gosto da comida. Então
quanto mais devagar e menos você come, sendo mais vezes durante o dia, você não vai enjoar e vai se alimentar, degustar com muito sabor. Então essa é a dica. Como estudar a Bíblia? Não desespere em querer comê-la de uma vez só. Vá aos poucos, mas sempre. Quando você vê, dentro de um ano, você leu a Bíblia toda calmamente, tranquilamente, lendo só um capítulo por dia. Tá? Se alguém quiser, esse microfone está dizendo para mim toda hora, é hora de parar, estou quase parando. Então, gente, a segunda parte que nós vamos fazer agora, obrigado, irmão, é a prática. Eu gostaria que você pegasse o livro que a igreja propõe no Brasil para esse ano, que é o livro de Josué. O ano não acabou, então você poderá, até o fim do ano, comer, se alimentar do livro de Josué. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma leitura com uma exegese, depois nós vamos fazer uma hermenêutica com meditação, tipo o que se aplica na minha vida, e depois nós vamos fazer a oração e a contemplação, que são os 4 passos, ou seja, os quatro passos que você deve usar toda vez que você for estudar a palavra. Se você só lê, é como comer bem rápido sem mastigar. Se você lê e vê o que foi dito naquele momento, é como se você comesse, desse 2 mastigadas e já engolisse. Agora, se você lê, vê o que está dizendo para aquele povo daquele tempo, vê em que se aplica para você hoje, e em seguida fizer sua oração, e depois contemplar o Deus maravilhoso que fala contigo, aí você fez uma refeição completa. 4 coisinhas por dia: ler, meditar, orar e contemplar. Vamos falar comigo? Ler, meditar, orar, contemplar. Josué capítulo 1, versículo 1. É um livro do Antigo Testamento, é um livro histórico, é o 6º livro da Bíblia. Tem o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o Pentateuco, ou conhecido como lei, como Torá. São 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. É a lei, é a Torá. A palavra Deuteronômio, ou exegese, não é o livro que nós vamos ler, mas Deuteronômio quer dizer segunda lei. Vocês sabiam que tem a segunda lei? O nome já diz, Deuteronômio, segunda lei. Então aí, só de você ver o significado de uma palavra, você já vai ler o livro diferente. Porque mas por que segunda lei? Aí dá até uma curiosidade para ler melhor aquele livro e entender isso. Então Deuteronômio quer dizer segunda lei. Aí quando você lê quando ele foi escrito, aí que você vai ficar, nossa, ele foi escrito muitos anos depois que o povo viveu aquilo, é que o livro foi escrito, não tinha um secretário lá na hora escrevendo, não. Aí quando você vai fazendo a exégese, e a maioria das Bíblias tem o ano que o livro foi escrito e o local que ele foi escrito. Então está na introdução do livro, ou no começo da Bíblia, ou no finalzinho, essas informações. Então vamos lá. Josué é o 5º livro da Bíblia. Por que eu estou destacando o 5º livro? O 6º livro da Bíblia. O 5º livro é o Deuteronômio. Tem estudiosos, inclusive nesse documento da CNBB, nesse texto base, tem estudiosos da Bíblia que gostariam de incluí-lo no Pentateuco, e, portanto, deixaria de ser um Pentateuco e seria um Hexateuco, porque o livro de Josué, ele é uma continuação do livro do Deuteronômio. Moisés morreu, Josué entrou no lugar dele e continuou a obra. Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida,
Josué ocupou o lugar e entrou na terra prometida. Era o mesmo povo, era a mesma promessa, era o mesmo Deus. Por isso seria um hexateuco, ou seja, um conjunto de 6 livros. Mas é só opinião, tá, gente? Opinião de teólogo, que tem seus motivos, mas a igreja continua com um Pentateuco. Então vamos lá, vamos ler o livro de Josué. Vamos começar com o capítulo 1. O que você vai fazer na sua vida e na sua casa? A primeira coisa a fazer é o que nós fizemos aqui hoje: rezar, pedindo o Espírito Santo. Antes de ler a Bíblia, pede o Espírito Santo. Depois você vai fazer o quê? Ler. Vamos ler. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos Hiteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Esse é o lema do mês da Bíblia esse ano. Não te deixarei e nem te abandonarei. Versículo 6. Sê firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso, para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, o meu servo, te prescreveu. Não te afaste dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem: sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Eis que Josué ordenou aos oficiais do povo: percorrei o acampamento e proclamai ao povo o seguinte: preparai provisões, dentro de 3 dias atravessareis o Jordão e ireis conquistar a terra que o Senhor vos dá. Josué dirigiu-se também aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés nesses termos: lembrai-vos do que vos prescreveu Moisés, o servo do Senhor, quando vos dizia: o Senhor vosso Deus vos deu descanso, e toda essa terra, vossas mulheres, filhos e animais, ficarão na terra que Moisés vos deu, além do Jordão. Mas vós, todos os homens fortes e valentes, passareis armados à frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado vossos irmãos o descanso, como a vós, e que também eles entrem na posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Depois voltareis para a terra que vos pertence, aquela que Moisés, servo do Senhor, vos deu, além do Jordão, para o levante. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste, e iremos aonde quer que nos enviares, e te obedeceremos em todas as coisas, assim como obedecemos a Moisés. Somente desejamos que o Senhor esteja contigo, como esteve com Moisés. Todo aquele que for rebelde às tuas ordens e não obedecer aos que lhe mandares, será morto. Mas sê forte e corajoso.
Esse é o capítulo 1. Então vamos fazer uma exegese. Vamos ver o que esse texto estava falando para aquelas pessoas naquele momento. Primeiro, quem começou falando? Quem começou a conversa aqui? Capítulo 1, versículo 1. Quem começou conversando? Foi Deus que puxou a conversa? A Bíblia já está escrita. Deus já puxou a conversa para você. Então Deus disse o que para Josué aí? Ele deu uma notícia que Josué não sabia, né? Meu servo Moisés morreu. Josué, nem estava sabendo. Sabia sim, gente. Mas a gente vê pela conversa de Deus com Josué, um chamado, uma vocação para Josué. Josué, você vai substituir, você vai ocupar agora a liderança, porque Moisés morreu. Essa é a vocação de Josué. Então nós podemos entender que nesse primeiro capítulo, nesses primeiros versículos, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi o chamado de Josué para substituir Moisés, que tinha morrido. Muito simples, não tem dificuldade. Se fosse fazer uma hermenêutica, como é que você faria? Como é que você aplicaria essa primeira parte na sua vida? Muito simples. Deus me chama para alguma coisa também? Será que Deus tem vocação para mim? Então veja, nós vimos exegese. Deus chamou Josué naquele momento para fazer aquele serviço. Trazendo para o seu dia a dia, Deus te chama para alguma coisa, não chama? E aí vamos lá. Vocês viram quantas vezes, deu para contar quantas vezes foi usada a palavra corajoso aqui? E vocês viram quantas vezes foi falado assim, não tenha medo. Eu vou falar um negócio de uma exegese que não é para nós, ela é lá para os bispos e para os teólogos que escreveram o texto base. Lá está dizendo que esse livro de Josué, ele foi escrito no tempo do rei Josias, muitos anos depois que Moisés tinha morrido. Mas na hora de escrever, eles cuidaram de colocar as palavras que o povo do tempo do rei Josias ia ler esse livro, e era um povo que estava com medo por causa dos inimigos em volta, era um povo que não estava querendo obedecer o rei Josias, e era um povo que não tinha mais a certeza de que Deus estava com eles. Quando eles leram o relato de Josué, eles pensaram, nossa, Deus quer que nós sejamos firmes e corajosos. Deus quer que nós sejamos valentes. Deus quer que nós acreditemos que Ele está conosco do mesmo jeito que Ele esteve com Josué. Então, essa é a exegese que está no texto base da CNBB. Mas e para nós, que vamos supor que nós não fizemos aqueles estudos todos, mas é fácil a gente entender que Deus estava dizendo para Josué não ter medo, para ser firme e corajoso, que Deus está com ele. Trazendo para a sua vida, para as suas batalhas, para os seus problemas, o segundo passo, que é a meditação. Nós fizemos uma leitura e vimos o que estava dizendo para aquele povo naquela época. Agora, vamos trazer para nós, meditar. Você tem situações de dificuldade na sua vida? Já passou antes? Passa agora? O que Deus te falaria quando você lesse esse texto? Que mensagem você traria para você? Não precisa ter medo. Eu estou com você. Aonde você for, eu vou contigo. Confia em mim, eu estou contigo. Eu estive com Moisés, eu estive com Josué. A vocação deles era aquela, mas a sua vocação agora é essa. E do mesmo jeito que eu estive com eles, eu estou contigo. E é incrível porque essa mesma palavra, o anjo, olha, a ligação do Antigo com o Novo Testamento, né? O anjo disse assim, o Senhor, para Maria, né? Nada temas, porque o Senhor... Então, se você fosse fazer uma ligação da vocação de Josué com a vocação de Maria, não são as mesmas palavras? Nada temas, Maria. Achasse graça diante de Deus, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O mesmo que foi dito com Moisés, o mesmo que foi dito para Josué, foi dito também para Maria. E o mesmo Deus diz para você, dentro da sua vocação familiar,
da sua vocação religiosa, lá na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, na hora da doença, da dificuldade, Deus diz: não temas, eu estou contigo, seja firme e corajoso. Então você pega esse texto bíblico e vê que mensagem eu trago dele para a minha vida, porque eu estou vivendo hoje. E isso é hermenêutica, isso é interpretação, isso é léxio divina. A léxio divina, que é a leitura orante, faz uma exegese, faz uma hermenêutica e te chama a responder a isso. Então, se você fosse fazer uma oração para Deus, vamos lá, tem uma pessoa internada doente, ou você está com muitas dívidas, ou você está com medo de perder o emprego, ou sua empresa vai mal, ou não choveu e a florada do café está correndo o risco de não vingar e não ter colheita esse ano, por causa que não veio a chuva. Aí você vai ler esse texto bíblico. Aí você viu, então, você trouxe uma mensagem para você. Eu vou ter coragem, eu vou ser corajoso, eu não preciso ter medo, porque Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu posso confiar, eu posso acreditar, porque Deus vai agir. Que oração você faria? Que resposta você daria? Você iria pedir: meu Deus, me ajuda, o Senhor está comigo. Meu Deus, faz chover. Meu Deus, abençoa minha casa, porque o Senhor está comigo e eu confio no Senhor. Você faria uma oração de entrega? Tipo: meu Deus, sabendo que o Senhor está comigo, eu vou parar de lutar com somente minhas forças e vou confiar em Ti, vou entregar esse problema que eu estou vivendo, que o Senhor vai providenciar, vai me ajudar. Então você faz uma oração, você dá uma resposta. Tem gente que já vai logo agradecer. Meu Deus, eu quero te agradecer porque eu já estou sentindo o cheiro da chuva. Já vai molhar o café. Outros já vão dizer assim: eu vou abrir a porta da loja porque eu sei que o cliente vai vir. Outros já vão dizer: arruma roupa porque o fulano já vai voltar do hospital. Como é que você sabe? Acabei de ter uma mensagem de Deus. E eu já quero agradecer a Deus porque Ele vai sarar. Deus está conosco, acredite. Então, que oração você faria? Cada um vai fazer a oração de acordo com o que foi tocado. Se é para pedir, pede. Se é para agradecer, agradece. Porque depende de quem está cozinhando, vai ser a comida. Então, só um item aqui. O versículo 3. Leia o versículo 3 comigo. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu vou-lo dou. Se tivesse algum lugar que Josué não fosse, por preguiça, por medo, Deus ia dar para ele? Não. Deus está dizendo aqui, ó, Josué, todo lugar que você pisar o pé vai ser seu. Então se Josué olhasse e falasse: aquela terra está muito longe, eu não vou não, Deus não ia dar para ele. Ou seja, até aquilo que Deus dá, é preciso que você faça algo. É preciso que você dê a sua parte. Não é também dizer: Deus está comigo, os inimigos vão ficar só olhando eles morrer ali. Não, você vai ter que ir lá, a sua parte você vai ter que fazer. Amém? Então isso também é uma interpretação, é uma hermenêutica. Só porque às vezes a gente lê o versículo distraído e não presta atenção. E aí você lê o mesmo capítulo todos os dias, de agora até o final do mês, e todos os dias você vai achar uma mensagem diferente aqui, aplicável à sua vida. Então, nós já lemos, já fizemos uma exegesezinha, né, bem meia boca, fizemos uma pequena meditação, uma pequena possibilidade do que pode ser aplicado na nossa vida, e nós podemos orar. Você gostaria de fazer que tipo de oração diante desse texto aqui? Pensando na sua vida, naquilo que aplica em sua vida. Que tipo de oração? De entrega, de clamor, de preces, de pedido de perdão, porque você duvidou muitas vezes de Deus? Que tipo de oração você gostaria de fazer? De louvar Ele pela fidelidade, pelo poder, pela inteligência, a criatividade dEle, que estava preparando Josué muito antes. Não foi do nada assim: acho que eu vou chamar Josué.
Não, ele estava preparando desde antes. Você está aqui hoje, sabe? Vou te dar uma boa notícia. Sabe por que você está aqui hoje? Deus está preparando você, e isso não é jargãozinho, não. Não tem quando fala assim, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Mas se você está aqui, pegando essas dicas, se você deixar, você não imagina o que Deus pode fazer através de quando você se alimenta da palavra e deixa Deus agir. Ele vai achar muitos Moisés por aí que já morreram e vai te colocar lá para ser o Josué em muitas situações. Olha só, meditação, olha só a hermenêutica. Onde é no mundo que está precisando de alguém que obedece a Deus, que tem coragem, que é firme, que quer seguir a palavra de Deus? Já pensou tantos lugares precisando? E você veio com essa disposição. Deus já está preparando você. Pois bem, então o primeiro passo é a leitura. Eu tenho que repetir bastante, porque é uma outra técnica, tá, gente? É a repetição. Quanto mais a gente repete, maior a possibilidade de você se lembrar depois. Leitura, meditação. Qual outra coisa? Oração. E a outra? Contemplação. Na catequese desses dias foi ensinado para os meninos que contemplar está muito ligado ao agir, ou seja, o que eu vou fazer. E de fato, com certeza Josué, depois de ouvir essas palavras, depois de ele, ou as pessoas que leram o livro de Josué, depois de ouvir essas palavras, depois de meditar, eles viram como Deus é grande e companheiro e falaram, então eu vou fazer. E quando você vai ler os próximos capítulos do livro de Josué, até o final do mês, você vai ler e meditar todos os dias, um capítulo por dia. O que vai acontecer? Você também vai agir de acordo com o que o Espírito Santo te impulsionar. Muito bem, gente. Era a parte teórica e agora nós vamos fazer uma parte prática. Eu vou ler de novo, vamos ler de novo o capítulo 1. Enquanto nós lemos, Jesus será exposto diante de nós. Após a leitura, nós vamos fazer uma oração. Após a oração, nós vamos fazer a contemplação do nosso Deus no nosso meio. Vocês vão ver aqui no livro de Josué um altar que foi feito para adorar a Deus. E naquele tempo eles matavam as ovelhas, os cabritos. Hoje, com o Novo Testamento, nós já sabemos que não precisamos mais matar ovelha e cabrito, nem bois. Hoje, Jesus já é o Cordeiro de Deus. Olha a ligação do Antigo com o Novo Testamento. Então, nós vamos fazer hoje aqui essa contemplação, essa oração. Enquanto o irmão expõe Jesus, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1 de novo. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vô-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos heteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. E estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu hás de introduzir este povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso, para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, o meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Versículo 5b.
não te deixarei, nem te abandonarei. E disse Jesus: estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu convido você agora a conversar com Jesus sobre esse assunto do primeiro capítulo do livro de Josué. Se você quer pedir a Ele para estar contigo, como Ele esteve com Josué nas suas batalhas, peça. Se você quer agradecer a Jesus por já estar contigo, agradeça. Se você quer pedir a Jesus que te dê coragem, te dê firmeza nas suas batalhas, peça. Aquilo que o texto bíblico te inspira a conversar com Deus agora, fale. Aquilo que a leitura tocou em você, é você e Jesus. Fale com Ele. Então, o livro de Josué, se você ler 2 capítulos, um já lemos hoje aqui. Então, se você ler o segundo na sua casa hoje, e a partir de amanhã ler 2 capítulos por dia, você vai finalizar o mês de setembro e terá lido o livro todo de Josué, que é a proposta da igreja. Que nós lemos esse livro de Josué e dele tiremos muitas aplicações. Por exemplo, o cerco de Jericó, que nós rezamos aqui antes do acampamento, ele é tirado de qual livro? Pois é. Então você vai chegar lá e vai poder, viver aquele momento também estudando. Então, resumindo o nosso dia de hoje, como estudar a Bíblia? Dando 4 passos: lendo, meditando, orando e contemplando. Então, quando chegar em casa e falar assim: e aí, aprendeu como ler a Bíblia? Aprendi. É ler, meditar, orar e contemplar. E outra coisa, precisa ler a Bíblia toda em um dia, em uma semana, em um mês? Não, a gente não come um monte de uma vez. Dá vontade, mas nem sempre. É comer, de pouquinho, mas todo dia. É melhor comer de pouquinho e todo dia do que não comer ou quando comer estufar demais. Amém? Então era essa a mensagem que o padre Juliano tinha pedido que passasse para nós. E a leitura do livro de Josué é a tarefa. Eu acho que quando ele chegar na missa, ele vai estar sendo filmado, Adito? Ele vai perguntar para cada um: lê o livro de Josué? E se você disser assim: eu li, sem ter lido, olha o que Deus disse: eu estarei contigo. Ele vai ver se você leu ou não leu. E se você disser que não leu, Deus vai dizer: parabéns, hein? Você foi lá, ouviu, entrou no ouvido e saiu do outro. Não leu. Depois não cobra dos filhos nem dos netos, tá? Você não faz o que é pedido na igreja. Estou apelando, Mas é para apelar mesmo. É sua tarefa, no mês de setembro, ler o livro de Josué. Amém?